Como que vocês estão? Tudo bem? Parece que o confinamento, né? Palavra feia, está se tornando quase que comum já, né? Já está todo mundo meio que acostumado, até porque já está meio, né, bagunçado esse negócio, já está todo mundo aí saindo, fazendo o que bem entende, né? Mas a gente precisa continuar sendo irresponsável aí, tomando os nossos cuidados. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, ou ligasse o livro de Salmos, de número 27. Eu gostaria de ler esse capítulo todo, embora eu quero usar aqui alguns versículos como base da nossa mensagem. O tema dessa mensagem é como permanecer na presença de Deus. Eu gostaria de te dar hoje à noite alguns conselhos bem práticos daquilo que nós devemos fazer para a gente se manter na presença de Deus. Salmos de número 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar e habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam no seu tabernáculo. Oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem ou me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. E os que só respiram crueldade, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém? A ênfase que eu queria dar aqui é no versículo 4, né? Uma coisa peço, Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa, né? Ou na presença do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Deus me despertou a falar desse assunto hoje à noite, né? Porque eu vejo, queridos, que tem coisas aqui que eu falo semana após semana. Eu não acho que ser cristão é uma coisa fácil. Eu não acho que é uma tarefa simples, se a gente realmente quiser viver, né, o evangelho de uma forma séria, né, e realmente ter um relacionamento profundo com Deus. Isso vai exigir de nós uma certa demanda, um esforço, uma responsabilidade, vai exigir de nós energia, vai exigir de nós algumas
características e também algumas ações para que a gente realmente possa permanecer na presença de Deus, amém? Permanecer tendo um relacionamento saudável com Deus, tendo um relacionamento em que eu tenho prazer e me agrado na presença de Deus, e que não é simplesmente uma obrigação, uma religiosidade ou uma coisa mecânica, algo em que eu faço simplesmente porque papai me ensinou, mamãe me ensinou, ou papai e mamãe me ensinam e me incentiva todo dia a fazer, mas porque sim, principalmente eu desejo. Eu realmente tenho como ideal de vida, como desejo da minha vida, sabendo também da importância e do valor desse relacionamento e também das coisas que produzem de bom na minha vida. Amém? Então eu vejo que essa tarefa não é fácil, porque é muito fácil desanimar, é muito fácil se esfriar na fé, é muito fácil começar a se transformar em uma pessoa apática, realmente assim, né? Até às vezes, algumas fases da nossa vida em que a gente quase que entra numa apostasia, um esfriamento geral do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. E o problema é quando a gente começa a se relacionar com Deus por obrigação, ou simplesmente, como eu disse, como algo mecânico, automático. Eu já sou um robozinho, eu vou para a igreja domingo, eu vou para a igreja sábado, ou eu faço isso e isso, determinadas coisas, sendo completamente religioso e perdendo a essência desse relacionamento com Deus, perdendo realmente o desfrutar da intimidade com Deus, do que é realmente ter um relacionamento vivo e profundo com Deus. Então eu queria te desafiar, queridos, a isso nessa noite e a te dizer, sem dúvida nenhuma, que você tem um papel e uma responsabilidade muito grande em tudo isso. Porque eu vejo que a gente não precisa ouvir mais de Deus dizendo, eu quero me relacionar com você, ou eu estou te buscando, ou eu estou com saudade de você, ou eu já te ensinei na minha palavra que você precisa vir a mim. A gente não precisa mais ouvir isso, né? Mas a questão e fica dependendo da minha vontade, daquilo que eu quero e daquilo que eu faço, né? Então quase que o que determina o meu relacionamento com Deus está 100% na minha mão, está 100% em minha responsabilidade. Se eu me aproximo de Deus, é lógico que Ele vai responder e se aproximar de mim. Mas se eu começar dia após dia a virar as costas para Deus, a se afastar dEle, Ele não vai fazer nada. Sinto muito em te dizer. Eu gosto, né, já preguei sobre isso. Quando a gente estuda, né, o capítulo 15 de Lucas, que é ali o capítulo dos achados e perdidos, a gente vai ver que a mulher que perdeu, né, uma dracma, ela ficou doida e ficou procurando. Virou a casa toda, limpou a casa toda atrás da dracma. Aquele que a ovelha tinha abandonado o aprisco, ele, o pastor, foi atrás. Mas lembre, querido, quando o filho pródigo saiu de casa, o pai não foi atrás dele. O pai ficou esperando. O que eu aprendo com isso? Que Deus, Ele respeita aquilo que você quer fazer da sua vida. Eu não quero com isso te trazer um peso, né, no teu relacionamento com Deus. Pelo contrário, eu quero hoje despertar em você esse desejo de estar cada vez mais perto de Deus. Amém? Amém. Então eu queria te dar aqui, queridos, alguns conselhos bem práticos. E com isso eu vou falar algumas coisas bem básicas. A primeira delas é uma coisa até lógica. Eu preciso querer. Eu preciso desejar. Para que eu possa permanecer na presença de Deus, eu preciso sim desejar isso. Eu preciso querer isso. Olha só, queridos, Salmos 130, versículo 6.
Poderia escolher tantos outros. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Repete 2 vezes. Queridos, a gente precisa ter, sim, esse desejo no nosso coração. É o ponto de partida em relação ao nosso relacionamento com Deus. Você imagine se você acordar na segunda-feira e você falar assim, acorda, e você fala, Deus, hoje eu não quero conversar contigo. Hoje eu não quero te ver, eu não quero falar, eu não quero te ouvir, eu não vou te adorar, eu não vou te louvar, e eu não vou fazer absolutamente nada para me aproximar de ti. O que você acha que vai acontecer? Deus vai mandar um raio na tua cabeça? Né? Tem exceções. Né? Mas, queridos, Deus vai respeitar. Simples assim. Então eu vejo que para que o nosso relacionamento com Deus permaneça vivo, é necessário eu querer, eu desejar, eu ter esse anseio pela presença de Deus. O desejo de buscar, não só o desejo, mas também a disposição de investir tempo, de investir energia e de realmente procurar, clamar, suplicar pela presença dele. Amém? Está na minha e na sua responsabilidade fazer isso. Em segundo lugar, queridos, tem até uma música do Jesus Culture que eu gosto muito, que ela fala numa frase assim, let us be more aware of your presence. Queridos, isso é fundamental. Deixe-nos estar mais cientes da tua presença. Essa palavra aware significa cientes e informados, sensíveis, acautelados e alertas. Queridos, é muito fácil também você começar o seu dia e parece que Deus não está ali. Ou parece que você está fazendo o que você está fazendo e você está sozinho. Não, queridos. A gente precisa clamar e suplicar isso diante de Deus. Deus, me faz mais consciente da tua presença. Saber que Deus está presente 24/7. Que querendo você ou não, Ele vai estar presente. Ou você não sabe que uma dos atributos, das qualidades de Deus é que Ele é onipresente. Que Ele é onisciente. Então não adianta, meu chapa. Olha só o que acontece aqui no Salmo 139, de 7 a 12. Olha o que o salmista diz. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se para a noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Não tem para onde você correr. Isso aqui não é condicional ou opcional, não. Fala assim, hoje eu resolvi que eu vou entrar debaixo da minha cama e Deus não vai saber nada de mim. Não vai saber o que eu estou pensando, não vai saber o que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo, o que eu estou vendo. Não é assim que funciona. Então, queridos, a primeira coisa, desejar e querer a presença de Deus. A segunda coisa é entender e pedir a Deus realmente que a gente esteja mais conscientes da presença dele na nossa vida. É saber que no momento de dificuldade seu do dia, Ele está com você. No momento de alegria seu do dia, Ele está com você. No momento de perigo, talvez, de acidente ou qualquer coisa, Ele também está com você. No momento em que você está profundamente triste, angustiado, preocupado, seja lá o sentimento que estiver envolvendo o seu coração, Deus está com você. Imagine que esse salmo diz que, olha, a palavra nem me saiu da boca, Deus já sabia o que eu ia dizer. Olha só, em 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir
o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meu chapa, o Espírito Santo de Deus habita em você. E você é algo sagrado. E se ele habita em você, ele sabe tudo sobre você e o que está passando à sua volta. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? O Espírito Santo habita em você, queridos. Você foi comprado por um preço muito alto. A Bíblia também fala, eu não lembro se é Tiago ou é Gálatas, que diz que Deus, ele sente ciúmes de nós. Então, queridos, entenda isso. Deus está em todo lugar, Deus está em toda e qualquer situação da sua vida, e Ele sabe exatamente o que está passando aqui, ó, no teu coraçãozinho. Ele sabe exatamente o que está passando aqui na sua mente, as suas lutas, os seus conflitos, as suas dificuldades. Deus sabe todas as coisas. Então a primeira coisa é realmente desejar ter mais relacionamento com Deus, ter um relacionamento cada vez mais profundo. Amém? A segunda coisa, ter uma consciência, pedir isso para Deus. Se você não tem isso, peça a Deus, essa consciência que Deus está com você em todo o tempo. Queridos, eu me acostumei há muitos anos a acordar, né? Principalmente quando eu estou indo para o trabalho, no carro. É um momento que eu realmente oro muito, sabe? Colocando o dia diante de Deus, que seja um dia de trabalho produtivo, né? Se eu vou fazer alguma coisa, que Deus me ajude a fazer da melhor forma possível. Ali eu oro pelos meus filhos, ali eu oro pelo meu casamento, ali eu oro pela igreja, ali eu oro por vocês, amém? E é assim, e durante o dia, queridos, durante o dia, tá no trabalho, aconteceu alguma coisa, fala com ele, conversa com ele, amém? Um dos versículos que eu sou apaixonado na palavra de Deus, Romanos 8, 26, que diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, creia nisso aqui, creia. Às vezes eu oro a Deus perguntando o que eu tenho que orar. Já fez essa oração? Porque às vezes a gente não sabe orar, e nem pelo que orar. Amém? Às vezes Deus vai colocar no teu coração para você interceder por alguém, por um familiar, por um amigo. Eu já fui levado pelo Espírito Santo a orar e a interceder por missionários na Argentina, por exemplo. Eu lembro muito dessa, porque a Argentina a gente é meio assim, né? Mas essa rivalidade aí no mundo espiritual não existe, amém? Então, assim, queridos, pedir a Deus. Às vezes, Deus, o que eu faço hoje? O Senhor quer que eu te louve mais? O Senhor quer que eu ore mais hoje? O Senhor quer que eu gaste mais tempo estudando, lendo a Bíblia? Pergunta para Ele, conversa com Ele, amém? E qualquer situação que você esteja vivendo, queridos, fala com Ele, amém? Em terceiro lugar, isso aqui eu estou falando coisas básicas e práticas, se você realmente quer permanecer na presença de Deus. Escuta isso aqui. Cuidar com as influências. Amém. Cuidar com as influências. E aqui eu quero generalizar isso. Cuidar com as influências daquilo que você está vendo o dia inteiro. Daquilo que você está ouvindo o dia inteiro. As influências das suas amizades, dos teus colegas, dos relacionamentos que você tem, com quem que você está hanging out, né? Ou com quem que você está o dia inteiro trocando text message, ou conversando, ou mandando vídeo para cá, vídeo para lá, mandando áudio para lá, recebendo, com quem? Porque, queridos, isso aqui pode determinar, sim, se você vai permanecer na presença de Deus ou não. Porque, infelizmente, existem pessoas extremamente tóxicas. Existem ao nosso redor pessoas que não acrescentam em nada na nossa vida.
E você precisa ser pulso firme e saber, queridos, que talvez algumas pessoas não são para você se relacionar. Uma coisa, queridos, são colegas. E eu falo isso até dentro da igreja. Mas é muito comum dentro da escola, no trabalho, né? Existem pessoas que você simplesmente precisa ser e continuar sendo colega. Sabe o que é colega? Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Beleza? Pode até fazer uma coisinha ou outra juntos. Agora, amigo, intimidade, relacionamento, saiba para quem e com quem você está conversando. Para quem que você está abrindo teu coração? Para quem que você está abrindo a sua vida? Às vezes a gente convive com gente, queridos, que são extremamente negativas. Que são gente incrédula, ou gente que tudo vê um monstro na frente. Se você convive com pessoa assim, te faz mal, tenha certeza disso. Pessoas que às vezes só te colocam para baixo, pessoas que às vezes só colocam peso sobre você e culpa sobre você. Ou pessoas que só sabem reclamar e murmurar o tempo todo. Que não tem quem aguente um negócio desse. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser influenciado por isso. Então, a gente precisa saber dizer não, saber dizer basta, ou simplesmente com muita educação e graça, se afastar. Falar, isso aqui não é para mim. Olha o que a Bíblia diz, queridos, em 1 Coríntios 15, 33. Diz assim, não vos enganeis, as más conversações, ou na linguagem de hoje diz as más companhias, corrompem os bons costumes. Queridos, olha só, Salmos 1, né, muito famoso. Salmo 1, versículo 1, diz assim, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Está falando diretamente, literalmente sobre influência. Está falando literalmente sobre companhia, sobre aquilo que você convive com. Então, cuidado com quem que você está andando. Cuidado com as influências. O que você está assistindo o dia inteiro? O que você está ouvindo o dia inteiro? Que tipo de música que você está ouvindo? Está te acrescentando? Eu acho que algumas perguntas a gente precisa fazer. Né? Eu tinha colocado várias perguntas aqui, depois eu acho. Vamos lá. Pessoas, olha só, que são extremamente tristes, são críticas, só sabem criticar você. Pessoas que são fofoqueiras, só sabem falar do outro, né? Se você conhece alguém assim, vaza, se afasta, que essa doença pode pegar em você. Quarto conselho aqui, checar se você está em desobediência ou você precisa começar a obedecer a algum princípio de Deus. Você quer permanecer na presença de Deus? Eu acredito que todos aqui já tiveram alguma experiência assim ou várias. Você está ouvindo a palavra de Deus do jeito que nós estamos aqui, amém? Ou às vezes você está lendo a palavra de Deus, ou você às vezes até numa música te dá um insight, e você fala assim, isso aqui eu não estou fazendo na minha vida. Eu não estou sendo fiel a Deus nisso aqui. Eu não estou sendo obediente a Deus nisso aqui. De novo, tudo, queridos, vai para o tópico número 1. Será que eu quero? Será que realmente eu desejo permanecer num relacionamento com Deus? Eu preciso de vez em quando me perguntar, o que Deus está cobrando de mim no sentido de obediência? Será que realmente eu tenho sido fiel a Deus naquilo que Ele tem colocado diante de mim para fazer? Eu preciso me questionar, porque olha só, queridos, Mateus 7, 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Amém? Não adianta a gente ficar assim, Senhor, Senhor, para lá e para cá, Jesus, 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 mas não estamos nem aí
com a vontade de Deus. Tiago diz que a gente deve ser praticantes operosos e não somente ouvintes da palavra de Deus. João, capítulo 14, do 21 ao 24, diz assim, olha só, aquele que tens os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e o que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Um reflexo, queridos, do nosso amor e do nosso relacionamento com Deus é a obediência. Obediência a algum princípio, alguma determinação de Deus, alguma coisa que a palavra de Deus diz expressamente e que a gente simplesmente passa por cima e fala, não vou fazer, não vou cumprir com isso. Me vem duas à cabeça, que é muito comum. A Bíblia manda perdoar. Aí você, por decisão própria, fala assim, eu não vou perdoar. Entendeu? Essa pessoa fez isso, aprontou, é ela que tinha que pedir perdão, aquela história toda, mas Deus está falando, você tem que perdoar. Eu não estou perguntando se, quem fez, quem aprontou, não, perdoa. É vontade de Deus, e aí? Hoje eu estava lendo, né? Tem um texto que eu acho muito forte, eu não vou lembrar da referência, mas que diz assim, que você precisa cuidar principalmente dos da sua casa ou da sua família. E que aquele que não o faz é pior do que o ímpio e negou a fé. Já pensou? Então, às vezes, a gente é todo bam, eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus, mas não obedece o pai e a mãe, não honra o pai e a mãe. Você está entendendo? Sabe que poderia fazer alguma coisa para ajudar, ou para contribuir, ou para abençoar, e não faz. Então, o que é que Deus hoje talvez esteja te perguntando ou te lembrando? Ei, você sabe que você está me devendo isso aqui, hein? Você sabe que eu já estou te pedindo obediência nisso aqui já faz algum tempo. Acontece. Então, de novo, se eu quero me relacionar com Deus e permanecer na presença de Deus, eu preciso estar disposto a obedecer, a pagar um preço de obediência. E é algo que nem sempre é fácil. Semelhante à influência, foi aqui que eu coloquei as perguntas. Se desviar e fugir da aparência do mal. Queridos, se eu quero me manter na presença de Deus, a gente sabe que o pecado não tem associação com Deus. Isso é done deal, certo? É lógico que a gente, todos nós, vamos falhar, vamos pecar, vamos pisar na bola, a gente vai vacilar, mas a gente sabe o caminho da roça. A gente sabe o caminho de volta. É o arrependimento, é o quebrantamento, é realmente confessar os pecados diante de Deus e pedir perdão para Ele. Amém? Se desviar e fugir da aparência do mal. Olha só isso aqui. Se você sabe que aquilo vai te conduzir a algum erro, ao pecado, vai te afastar, vai te fazer sair fora da presença de Deus, queridos, mantenha a distância e evite. Porque às vezes a gente não faz esforço algum para vencer o mal, para vencer a tentação, para vencer o pecado. Né? 1 Coríntios 6, 12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, né? Ou são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 10, 23 diz assim, todas as coisas me são lícitas, ou seja, permitidas, mas nem todas edificam. Né? Então, queridos, você tem liberdade para fazer o que você bem entende do seu nariz. Agora, custa de vez em quando você perguntar, será que vale a pena?
eu fazer isso? Será que vale a pena eu ir por esse caminho? Será que vale a pena eu ceder? Será que isso edifica a minha vida? Será que isso é bênção para a minha vida? Será que isso é proveitoso? Vai me ajudar ou vai atrapalhar? Será que isso é apropriado de fazer? São perguntas que a gente precisa fazer a nós mesmos. Em sexto lugar, se esforçar em vencer a tentação e o pecado. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, queridos, primeiro que nós não somos tentados por Deus. A gente acaba sendo tentado pelos nossos próprios desejos. Essa é a grande real. E se a gente ceder, porque a tentação, ela não é pecado. O pecado é quando a gente cede. Né? Hebreus 12:4 diz assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Né? É lógico que se você estudar o texto, tem um pouco uma alusão em relação a que os discípulos ainda não tinham sido martirizados, né? Mas se a gente pegar a palavra integral aqui, né, literal, ela está dizendo: olha, vocês não se esforçam para vencer o pecado. Aqui ele chega ao extremo de dizer: vocês não derramaram sangue ainda para falar assim: meu Deus, eu preciso vencer esse pecado. A gente não chega nem uma vírgula disso, né? Nem 1% de chegar a sofrer para não pecar, de fazer alguma coisa em que a gente vai se abster, a gente vai pagar um preço, ou a gente realmente vai sentir na carne alguma realmente abstinência ou falta, simplesmente para a gente não pecar contra Deus, né? A gente tem o exemplo de Jesus em Mateus 4, Lucas 4, né? Como foi a tentação dele. Ali nos ensina, a palavra de Deus nos ajuda sim a vencer a tentação. Tem muitas vezes que a tentação vai começar aqui, sempre na tua mente, né? E você precisa utilizar a palavra de Deus em voz alta, né? Para que você possa vencer muitas vezes a tentação que te cerca. Marcos 14:38 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Teu espírito está prontinho. Deus é com você e Ele te capacita. O problema é que a nossa carne, ela é extremamente fraca. Ela é cheia de limitações, cheia de fraquezas, né? Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo, né? E por último lugar, perdão, tem dois mais. Isso? Isso aqui é rapidinho. Em sétimo lugar, não abandonar as disciplinas. Coisa mais simples, né? Coisa que a gente fala o arroz com feijão todo dia. Ora, meu filho, ora. Vai louvar, vai adorar a Deus. Amém? Vai ler sua Bíblia, vai jejuar, vem para a igreja, ouça uma palavra, né? Tenha um tempo com Deus, tenha sua devocional. Essas são as disciplinas. Faz parte da nossa vida com Deus, faz parte do nosso relacionamento com Deus. Em oitavo lugar, aqui, lógico, tem muito mais coisas, né? Mas dentro aí do que Deus colocou no meu coração para falar, examine o seu coração, que também está lá, né, no Salmo 139, 23 e 24, que fala: Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo em mim, algum mal dentro de mim, perdão. Né? Examinar o nosso coração, pedir a Deus realmente que examine o nosso coração, que sonde o nosso coração. Sabe por quê? Porque existem emoções e sentimentos que nos atrapalham no nosso dia a dia, mas que principalmente
atrapalham nosso relacionamento com Deus. Eu já falei aqui inúmeras vezes essas duas coisas, porque foram coisas que realmente eu experimentei muito forte na minha vida. Às vezes um sentimento de decepção, porque Deus permitiu que algo acontecesse na nossa vida. Que a gente olha para Deus e fala assim: Jesus, como é que o Senhor permitiu isso acontecer? Como é que o Senhor deixou isso acontecer na minha vida? Ou um sentimento de frustração por aquilo que você tanto deseja, tanto busca, tanto quer, não aconteceu ainda. Olha que esses sentimentos podem te prejudicar e podem prejudicar muito o teu relacionamento com Deus. Às vezes sentimento de culpa, né? Eu ouvi uma breve mensagem do pastor Lucinho, e ele falou uma coisa interessante. Vou tentar trazer aqui. Ele fala da fidelidade que não obtém o resultado. Vou explicar isso aqui. Às vezes a gente se mantém diante de Deus, procurando ser fiel, procurando fazer aquilo que é certo diante de Deus, buscando a Deus, colocando, aplicando os princípios de Deus, mas a gente não colhe os resultados. Ele dá um exemplo de uma menina com 32 anos, né, que manda lá um e-mail para ele dizendo: pastor, eu tenho 32 anos, sou virgem, até hoje não encontrei o homem da minha vida, o amor da minha vida, e eu cansei. O que isso significa, queridos? Porque às vezes a fidelidade, a obediência, né, se consagrar a Deus, é aquilo que a gente cita aqui do Salmo 73, que a gente já pregou sobre isso, né? Mas às vezes a gente é intenso em procurar estar diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas pela ausência de resultado, a gente se frustra com Deus, a gente se decepciona com Deus. E a gente vê na palavra de Deus, queridos, que nem sempre a fidelidade vamos dizer assim, é fruto, né? O resultado é automático, não é assim. Você vê, acompanha a trajetória de José, parece que quanto mais ele caminhava, mais fiel ele era, mais o pau estava quebrando em cima dele, ele se mantendo fiel, mais as coisas pioravam para ele. A gente vê Jó na mesma situação. Imagina, ele era um homem reto e íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. E mesmo assim, não foi motivo suficiente ou razão suficiente para que ele não vivesse a tribulação que ele viveu na vida dele. E tantos outros, assim como Daniel, assim como os amigos de Daniel, né? Mesaque, Sadraque e Abednego foram fiéis a Deus, procuraram ser fiéis e obedientes a Deus, até o ponto de falar assim: se quiser jogar, joga. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Eu não sei, né? Mas você vê ao ponto de realmente ser fiel, buscar, continuar fazendo a vontade de Deus, e nem sempre o resultado vem automático, mas uma hora vem. Tenha certeza disso, tá? Então, checar seus sentimentos e emoções em relação à vida, mas principalmente em relação a Deus, tá? Às vezes a culpa, né? Como eu disse, queridos, uma hora ou outra você vai errar, uma hora ou outra você vai pisar na bola, uma hora ou outra você vai vacilar, né? E aí a gente tem que voltar para a palavra de Deus, voltar para a presença de Deus, porque a Bíblia diz em 1 João 1,9, se confessarmos os vossos pecados a Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, às vezes, o sentimento de culpa vem e vai querer dominar a sua vida, dominar sua mente. Você precisa mencionar a palavra de Deus e levar isso diante de Deus. Amém? Lembrando que Deus é amoroso, lembrando que Deus é bom, lembrando que Deus é misericordioso, cheio de graça. Amém? Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Salmo 103:10 diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Amém? Então, queridos,
eu vejo que é uma grande responsabilidade que repousa sobre mim e sobre você. Será que a gente realmente quer se manter, né, permanecer na presença de Deus? Fica aí essa pergunta para você, né? Se você realmente quer esse desafio de se esforçar em fazer a vontade de Deus ou não. Fica de pé aí no seu lugar. Você que está aí na sua casa, feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós sabemos que a vida cristã e o nosso relacionamento contigo, Senhor, é um desafio. Não é algo tão simples, não é algo tão fácil, Pai. Nós sabemos que depende de tantas coisas à nossa volta, Senhor. Depende, sim, da nossa vontade, mas muitas vezes, Senhor, as nossas emoções, os nossos sentimentos influenciam. Muitas vezes a nossa carne, Senhor, os nossos desejos influenciam. Às vezes as coisas externas, as circunstâncias, as situações da vida, os acontecimentos da vida, Senhor. Mas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor, que está nos ouvindo, nos vendo, cada um que está aqui, que a gente possa sair daqui, Senhor, mais consciente, Senhor, da Tua presença. Que a gente possa estar mais sensível, Senhor, à Tua presença, à Tua voz, ao Teu toque. Que a gente possa, Deus, investir mais tempo, Senhor. Que a gente possa estar mais disposto a abrir o nosso coração e a nossa vida para que o Senhor continue fazendo e ministrando sobre nós, ó Pai. Às vezes estamos resistindo, Senhor, o Teu agir na nossa vida. Às vezes estamos sendo, Senhor, de uma forma consciente, Senhor, desobedientes a Ti. Não permitindo que o Teu Espírito Santo continue trabalhando na nossa vida, Pai. Nos perdoa, Senhor. Faz a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor. Que a palavra que diz que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele vai completar. Que assim seja, Senhor, na vida de cada um, para a honra e glória e louvor do Teu nome, Senhor. Deus querido, coloca esse desejo profundo, Senhor, de Te amar mais, de Te buscar mais, de estar cada vez mais na Tua presença, como nós lemos, Senhor. Uma coisa eu te peço e a buscarei, Senhor, que eu possa habitar, Deus, na Tua casa, na Tua presença todos os dias da minha vida, Pai. Que assim seja com cada um, com cada família, Senhor, em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a Te conhecer mais, Senhor. Oh Deus, a se relacionar cada vez melhor contigo, Senhor. Um relacionamento vivo, um relacionamento saudável, Pai. Um relacionamento, Senhor, que só produz coisas boas na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira todo o empecilho, Pai. Tira tudo aquilo que é contrário, Senhor, à Tua vontade nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a Te obedecer, nos ajuda a Te servir mais. Nos ajuda a Te amar mais. Nos ajuda, Senhor, a Te adorar. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais, ó Deus, quebrantados diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro também, Senhor, ó Deus, por essas pessoas, Pai, que estão sendo afligidas, Senhor. Ó Deus, por ansiedade, por medo, por pânico, Senhor, por algum tipo de desespero, por causa dessa situação, Senhor, desse vírus. Ó Deus querido, em nome de Jesus, toma nas mãos cada um deles. Que Teu Espírito Santo, Senhor, que intercede por nós, possa, ó Deus, tocar essas vidas, Pai. Ministrando, Senhor, paz. Ministrando, Senhor, a tranquilidade, Senhor, que vem de Ti. Ministrando confiança, esperança, Pai. Ministrando a fé, Pai querido, que a provisão vem do alto.
que o cuidado vem do alto, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda também, Senhor, ó Deus, a cada um de nós, Pai, que muitas vezes, ó Deus, temos tantos sentimentos, Pai, tantas emoções, ó Deus, que nos colocam para baixo, que nos confrontam, Pai, que às vezes vem até para nos prejudicar, Pai, e prejudicar nosso relacionamento contigo. Nos ajuda a se livrar disso, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá estratégia, nos dá graça. Nos ajuda a fazer a nossa parte, Pai. Porque sabemos, Senhor, que o Senhor está sempre fazendo a sua, Pai. Porque Tu és fiel. Tu és um Deus presente. Tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus bom. Tu és o nosso Abba, Pai, o nosso Paizinho amado. Muito obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te exaltamos, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. E até amanhã às 10 da manhã.